Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Capille, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta por mim e Cris, com a prece inicial, o nosso irmão Ney com a leitura do capítulo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, e seguindo com os comentários da nossa irmã Elisete. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos nossos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontrem, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Sendo assim, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Criador e aos nossos irmãos espirituais aqui presentes, para que possamos ter o auxílio nos nossos estudos, no entendimento, para que esses ensinamentos do Evangelho possam ser gravados nos nossos corações, para que possamos agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que essa luz do Evangelho adentre todos os lares, trazendo a paz e a harmonia. Pedimos a permissão para começar os nossos estudos. Que assim seja. Hoje nossa reflexão será o capítulo 163, Não Crer, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Não crer. Mas quem não crê será condenado. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 16. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas às escuras voragens da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz, à custa de valoroso esforço e pesada luta. Distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecer a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a unanimidade do Mestre. Condenados a que e por quem? A justiça de Deus conjuga-se a misericórdia e o inferno. Sem fim, é a imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino, sentenciam a si mesmo as mais baixas esferas da vida. Pelo hábito de apenas admitir o visível, permanecerão beijando o pó em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. A crença é a lâmpada amiga cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. Contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entendem além da noite e do pântano a que se condena deliberação própria. Pois bem, a nossa reflexão
de hoje nos leva a uma análise profunda e que fique bem claro que essa salvação que Jesus fala é a de nós mesmos, de nossas próprias imperfeições e fraqueza de caráter. O caminho ensinado por Jesus, o caminho que leva a Deus, é uma reta. Sempre que desviamos do caminho reto, das leis de Deus, somos alertados pela dor, pelos sofrimentos. Por isso é dito que quem não crê em Jesus já está condenado. Quem não adere aos ensinamentos de Jesus está condenado a experimentar a dor, mesmo que seja provisoriamente. Se praticarmos os ensinos de Jesus, que em resumo é o amor a Deus e ao próximo, ele está no caminho certo. Enquanto isso, muitos que se dizem cristãos e que juram que creem no nome de Jesus, vivem em um ateísmo prático, que certamente os condena à infelicidade. A própria intolerância já é um indício de infelicidade. Nós temos um exemplo de Karl Marx, que afirmou que a religião é o ópio do povo. É uma afirmação pretensiosa de que a religião teria tão somente um efeito aliviador das dores e que as pessoas sofrem afastando-se da luta por melhoria de sua qualidade de vida, submetendo-se às explorações dos mais fortes. A crença em preceitos religiosos vai além disso. Ela dá a compreensão da melhor relação que devemos ter com o nosso semelhante. Favorece o horizonte e, de fato, norteia a vida no sentido de um estado de espírito elevado acima dos interesses egoísticos e nos alcançando a planos superiores ou nos alçando a planos superiores da vida, para além dessa vida material que é muito útil, mais limitada por ser um meio para galgarmos a nossa felicidade, que é essa felicidade terrena, que é rápida, efêmera. Crer é um ato de fé. Quem tem fé vai longe, pois acredita num projeto de vida e sabe os meios para realizar. Como dizem, a fé é a mãe da esperança e da caridade, conforme o codificador do Espiritismo esclareceu. Pois bem, então crer é uma condição para adquirir a felicidade, mas se precisarmos ter uma fé raciocinada, que nos empurra para frente e para o alto. Não podemos crer apenas na palavra, mas no real e objetivo valor que ela representa. Daí Allan Kardec ter nos deixado a seguinte máxima: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa a criatura então crer, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, quando Cristo disse: mas quem não crê será condenado, conforme Emmanuel, nesse capítulo, não quer dizer que estaríamos irremediavelmente condenados ao fogo do inferno, mas as condições de infeliz temporariamente, por não conseguirmos ver além dos interesses imediatos que a vida material oferece e, portanto, influenciando à sua volta um clima de apego, de desconfiança e de autodefesa, se protegendo de um inimigo inexistente. Que sejamos crentes na vida e nos objetivos maiores, que nos fará espíritos melhores. Gratidão.
Bom, esse texto, eu encontrei um outro texto para complementar, que eu achei bem interessante. Ele começa assim: crer sem ver e ver para crer. O homem que vive mergulhado nas coisas perecíveis da matéria necessita sempre de um sinal. Ante a incredulidade de Tomé, Jesus disse que bem-aventurados são os que não viram e creem. Quanta sabedoria nessas palavras, pois os olhos que verdadeiramente veem não são os do corpo, e sim os do espírito. Mas o homem que vive somente mergulhado nas coisas perecíveis da matéria necessita sempre de um sinal para crer. Como relata o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 38. Então, alguns dos escribas e o dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Eles queriam uma prova de Jesus para acreditar. Na época, os mais incrédulos eram os escribas, que tinham a incumbência de interpretar as leis e ensinar ao povo os textos dos livros sagrados. Pactuavam com os fariseus e os sacerdotes, convertendo-se nos mais ferrenhos inimigos de Jesus. Em todos os tempos sempre foi assim. No livro do Evangelho Misericordioso, a incredulidade de Paulo Alves Godoy observa que quando Cristóvão Colombo apresentou o seu projeto a uma junta de cosmógrafos, astrônomos, geômetras, geógrafos e membros da igreja, reunidos no Colégio dos Altos Estudos de Salamanca, na Espanha, foram notificados de que o referido projeto se assentava sobre uma base falsa e imaginária. O que Colombo pretendia não podia ser verdade. Argumentavam que a Terra é chata e rodeada de água, sendo incompatível com as dogmas da fé, admiti-la redonda. Acreditar que existem 2 hemisférios habitados seria a mesma coisa que dizer que há homens que não descenderam de Adão. A Igreja também desmentiu Galileu quando ele disse que a Terra girava em torno do Sol, preferindo ficar apegada ao sistema geométrico. A Terra como centro do sistema planetário, em torno do qual girariam todos os astros, pois o sistema heliocêntrico, o Sol, como centro do sistema planetário, demonstrado por Galileu, contrariava os dogmas. Quando Joana d'Arc afirmou que ouvia vozes dos espíritos, foi taxada de feiticeira, relapsa, herege. Joana, que foi condenada a morrer queimada na fogueira da Inquisição, foi depois considerada heroína e santa. Passado mais de 2000 anos das revelações das verdadeiras eternas trazidas por Jesus e outros grandes missionários, ainda prevalecem a teoria errônea no tocante a essas verdades, como a crença na vida única do Espírito, nas penas eternas, no pecado original e que a Terra é o único mundo habitável do universo. Por ter trazido à Terra as verdades eternas, enfrentando a incredulidade dos homens, Jesus foi crucificado, Sócrates condenado a beber cicuta, João Batista decapitado, Paulo de Tarso perseguido e também decapitado, muitos profetas foram perseguidos e mortos, e muitos emissários dos céus sofreram a incompreensão e o sarcasmo dos homens. Daí a importância de descartarmos a fé cega, que conduz ao fanatismo, como afirmou Allan Kardec. Ela já não é mais deste século. E Kardec disse isso no século XIX. Em nota de rodapé
em O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1948, a Federação Espírita Brasileira esclarece que estamos no século em que o espírito humano tornou-se mais exigente e a fé cega já não tem mais sentido, reinando a descrença nas igrejas que a impõem, vivendo sem ideal e sem esperança em outra vida. O homem tenta transformar o mundo pela violência, as lutas econômicas geram as mais esdrúxulas doutrinas de ação e reação, na ânsia furiosa de predomínio econômico, guerras mundiais assolam o planeta. Toda a esperança da humanidade hoje se apoia no Espiritismo, na restauração do cristianismo, baseada em fatos que demonstram os princípios básicos da doutrina cristã: eternidade da vida, responsabilidade ilimitada de pensamentos, palavras e atos. Sem a terceira revelação, o mundo estaria irremediavelmente perdido pelo choque das mais desencontradas ideologias materialistas e violentistas. Bom, não crer, não ter fé, não acreditar em Deus, não acreditar em si próprio, achar que nada pode dar certo na sua vida, uma visão curta de toda a grandiosidade que nos rodeia, toda a energia, acreditar no Pai Maior, na espiritualidade, tudo aquilo que nos conduz ao crescimento, acreditar que tudo é possível, ter fé, acreditar que não estamos aqui por acaso. E enquanto lamentamos o que não acontece como nós gostaríamos, só serve para nos atrasar. Então devemos sim procurar crer, ter fé, buscar em uma religião um ponto de apoio. O versículo de Marcos diz: mas quem não crê será condenado. Ou seja, aquele que não segue os ensinamentos do Mestre se condena a si próprio. Deus não condena, Deus é amor. Mas aquele que se afasta do Criador encontra o sofrimento. A mensagem de hoje é para fortalecer a nossa fé, a fé em Deus e na vida futura, como a doutrina bem nos esclarece. A fé raciocinada é o alicerce da vida. Veja o que José, o Espírito Protetor, no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, diz: a fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àquele que não a tinha, ou mesmo não queria tê-la, encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé e para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-lo ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para fazer a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, a verdadeira fé nos ajuda a desenvolver outras virtudes, bem como lembrado, que o Ney citou, a fé, a mãe da esperança e da caridade, que é essa mensagem que o Espírito José nos traz, e que nos ajuda na recuperação e renovação espiritual. A nossa jornada na Terra, erramos, acertamos, mas não devemos desistir. A fé nos faz responsáveis em agir com discernimento e resignação, e nos dá a esperança que conforta os corações. Precisamos aceitar em nós que somos a essência divina, precisamos acreditar também, que somos capazes em agir como nos ensina o Evangelho, para com os nossos semelhantes também. E ter a fé é crer nas promessas do Cristo, é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes.
Elevemos os nossos pensamentos a Deus e com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque nossas águas, fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece final. Mestre Jesus, Espíritos amigos, agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado. Obrigada por ter nos proporcionar sempre a força, essa fé e essa esperança que tudo pode ser melhor, porque estamos amparados pela luz divina, que não estamos sós. Pedimos a nossa Mãe Maria de Nazaré que nos proteja e continue nos amparando e guiando. Que assim seja.